pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de geografia de hoje, a gente vai aprender sobre de onde vem, para onde vai e o que fazer com o lixo. Na verdade, essa temática do lixo a gente já trabalhou quando a gente viu sobre as questões e os problemas ambientais, né, que causa poluição, doenças e tudo mais. Só que como é uma temática muito importante e a gente, enquanto sociedade e população, a gente ainda produz muito lixo, a gente precisa focar um pouco mais nessa temática, né, no sentido de conscientizar e da gente aprender como é que a gente pode fazer para diminuir o lixo e diminuir os prejuízos tanto ambientais e que impactam também na nossa vida, na nossa qualidade de vida, tá certo? Mas antes da gente começar, como é de costume, a gente relembrar o que foi que a gente viu na aula passada. E aí, na aula passada, a gente aprendeu sobre a responsabilidade pela qualidade de vida das pessoas, que é governamental e da própria população, ou seja, é governamental e também nossa. Os governos devem realizar políticas públicas, ou seja, ações que estejam voltadas para garantir os direitos. Que direitos são esses, professores? O direito à saúde, à educação pública de qualidade, condições de moradia digna, transporte público, espaços públicos de lazer e acesso a investimento e à cultura, tá certo? Outra coisa que a gente viu é o que cabe a nós, enquanto população, realizar. Então, cabe a nós cobrar dos governantes, representantes eleitos pelo povo, né, para que cumpram com sua responsabilidade e também a gente, enquanto população, pode sugerir soluções desses problemas, tá, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, o que é lixo? Lixo é tudo aquilo que nós descartamos, que nós desprezamos, que não tem mais utilidade nenhuma para a gente acha que não tem, né? Porque a gente vai ver mais na frente que tem algumas coisas que a gente despreza que podem ser reaproveitadas, né? Mas aquilo que a gente descarta, que a gente joga fora, que a gente não utiliza mais, é considerado como lixo, isso na forma sólida, tá? O que não serve mais. E aí é importante a gente saber, aprender a diferença entre lixo e resíduo, né? Então, como já foi dito, lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade e não pode ser reciclado, tá, gente? Diferente de resíduo. Resíduos são materiais que podem ser reutilizados e que a gente despreza, né? Despreza sem saber que pode ser reutilizado. Então, isso são resíduos, tá? E aí eles podem ser reutilizados com a mesma função ou com outras funções. Vai depender do tratamento que esse resíduo vai sofrer. Então, de onde vem e para onde vai o lixo? Então, vou trazer aí para vocês 4 tipos de lixo urbanos, né, que vão ser diferenciados exatamente pela origem de quem produz esse lixo. Então, a gente tem o domiciliar, que podem ser considerados alimentos, papéis, plásticos, vidros, papelão, produtos deteriorados, desgastados. E o lixo domiciliar é aquele lixo que a gente produz na nossa casa, tá certo? A gente tem o lixo industrial, que são produzidos pelas indústrias, obviamente, né? As cinzas, iodos, metais, cerâmicas, madeiras, borrachas, resíduos alcalinos. A gente tem também o lixo hospitalar, as embalagens, seringas, agulhas, curativos, gases, ataduras. E a gente também tem o lixo tecnológico, que muitas vezes a gente nem sabe como descartar, né? Onde é que se recolhem as pilhas que perdem, né, a validade, que não prestam mais, computadores velhos, antigos, aparelhos eletrônicos em geral. Muitas vezes a população descarta isso em canais, rios, né, de forma muito errada e prejudicando também a questão ambiental. Então, a sociedade está dia a dia produzindo cada vez mais lixo, desperdiçando recursos naturais e alimentos, que, como eu disse, muitos desses produtos que a gente despreza, eles podem ser reutilizados, reciclados, e muitas vezes a gente nem sabe, e aí já desperdiça. Principalmente alimentos, né?
A gente tem uma mania assim de desperdiçar alimentos, casca de banana, né? Não sabe que pode servir para fazer outros alimentos. Uma grande maioria da população do mundo passa fome e sofre muito com o descarte indevido de materiais orgânicos, de materiais e de orgânicos. Então, uma pequena parte da população consome bastante, despreza, desperdiçando coisas e alimentos que ainda poderiam ser reutilizados, refeitos, reaproveitados, enquanto grande parte da população, na verdade, passa por dificuldade e sofre as consequências desse lixo desperdiçado, né? Então, o que fazer com o lixo? A gente já viu naquela outra aula onde a gente falou dos problemas ambientais, que uma das soluções para o lixo era o aterro sanitário, né? Ao invés dos lixões, a gente falou que os lixões eram proibidos, não sei se vocês lembram, e é uma alternativa para os lixões seriam eles serem substituídos pelo aterro sanitário, que tem toda uma estrutura de armazenamento, né, para comportar aí aquele lixo sem agredir ao ambiente. A outra alternativa poderia ser a incineração dos resíduos, a queima, né, desses resíduos. No entanto, para que ela seja feita segura, né, de forma correta, essa queima desses resíduos, ela é bastante cara, né, porque teria que usar aí os fornos das indústrias, uma técnica que realmente não agredisse. Então, aí a gente já não utiliza tanto, mas é importante a gente ter o conhecimento dessa alternativa. E a outra, que é por isso que a gente está tendo essa aula de hoje, é a conscientização da população, isso mesmo, a nossa, a minha, a de vocês, a das famílias de vocês, a de toda a sociedade cidadão vitoriense, tá bom? Então, é importante para que a gente tenha essa conscientização, que nós aprendamos e saibamos a política dos 3 R's. O que seriam esses 3 R's? Mais na frente a gente vai ver o que significa reduzir, reutilizar e reciclar. A importância da coleta seletiva, a gente vai trazer, aprender ou relembrar, que pode ser até que vocês já saibam, eu acredito, né? E também, gente, a mudança de atitudes, de comportamento, né? Todos nós devemos colaborar, né, para reduzir a produção de lixo, tá? Então, conhecendo a política dos 3 R's, o que seria reduzir, né? Esse primeiro R. O que seria esse primeiro R? Reduzir. Então, seriam ações que diminuam, de fato, né? A própria palavra já está dizendo, reduzir, diminuir o consumo de coisas que geram lixos, né? Resíduos. Reduzir o desperdício. Então, se não há a necessidade de consumir aquilo, a gente deve, de forma consciente, evitar, tá bom? Então, o objetivo da redução é o consumo de acordo com as reais necessidades para evitar desperdícios. E assim a gente vai economizar energia, água, alimento e combustível. Então, se naquele dia não há necessidade, você vai daqui para ali, não tem a necessidade de usar o carro, né? Então, você vai andando ou você vai trabalhar de bicicleta, isso já reduz os gases tóxicos, né, gerados no ambiente por meio dos veículos, né? Então, a água, a gente deixa a torneira aberta, vai escovar os dentes, ou está lavando os pratos, ou vai tomar banho, deixa aberto sem a gente estar usando naquele momento. Então, lembrar de fechar, né? Então, isso também seria um exemplo dessa redução de danos, na verdade, de produção do lixo e de gasto desnecessário dos nossos recursos, né? Que são tão fundamentais. Então, a utilização consciente dos recursos, tá? Seria o significado de reduzir. Então, vamos para o segundo R, que seria reutilizar. E aí, o que seria esse reutilizar? Né? Então, contribui significativamente para a economia de recursos renováveis, ou seja, recursos que se renovam, que podem se utilizar novamente, tá? Para fabricar cada vez mais bens de consumo. Então, quando nós reutilizamos um produto, nós atribuímos a esse produto mais tempo de uso, prolongando a sua vida útil.
né? Então, eu utilizava um material, um produto para uma coisa. Então, eu vou dar um novo sentido, vou trazer um novo uso, vou reformular e vou utilizar para outro serviço. Então, amplio, né, essa vida útil desse produto. Então, o objetivo desse R, do reutilizar, da sustentabilidade, é justamente reutilizar tudo que puder ser reutilizado, oferecendo um novo propósito para um produto que seria jogado no lixo. Então, essa semana eu visitei uma amiga, né? E aí esse amiguinho, esse filho dela, ele fez uma amizade com os garis. E aí eles deram para o filho dela de presente um caminhão de lixo que foi feito com material reciclado. Então, caixa de leite que ia ser jogada fora, tampinha de refrigerante que ia ser jogada fora, tudo isso foi utilizado pela pessoa que fez o caminhão. E aí essas coisas foram reutilizadas, ganharam uma nova utilidade, tá? Então essa prática auxilia a redução da quantidade de matéria-prima, de energia e água necessária para a fabricação de novos produtos. Então a gente não está desperdiçando nada, tá? Porque a gente está dando uma nova utilidade. Então reduz o descarte de bens de consumo e, consequentemente, a poluição do meio ambiente. O terceiro R é justamente o reciclar, tá? O R mais conhecido e aplicado em nosso dia a dia. A reciclagem envolve o processamento de materiais por meio de sua transformação física ou química, né? Mudança aí de substância, para a produção de novos produtos de bens de consumo. Então, o produto reciclável deve ser descartado corretamente para a coleta seletiva ou pela coleta seletiva. E aí a gente vai ver no próximo slide, né, um pouco mais sobre a coleta seletiva. E aí destinará os materiais que a coleta seletiva, no caso, vai destinar os materiais para os lugares corretos, ou seja, os lugares onde são reciclados papéis, onde são reciclados o vidro, né, e assim vai. A reciclagem é um processo que também faz a economia circular. Exatamente, é um modelo de desenvolvimento sustentável que visa reintegrar, ou seja, acolher novamente, né, todo e qualquer material à cadeia de produção de consumo, tá? E aqui eu trago, né, a imagem para vocês entenderem melhor um esqueminha, né, de forma muito reduzida, resumida, na verdade, reduzir o consumo de energia, o uso de água, o consumo de combustíveis, o uso de descartáveis, porque o plástico demora bastante, né, para se degradar no ambiente, o desperdício de alimentos também, principalmente. Reusar ou reutilizar sacolas plásticas, usar várias vezes os mesmos copos, garrafas de refrigerantes retornáveis, a gente pode reutilizar, né? E também embalagens, reciclar papel, plásticos e vidros, embalagens cartonadas, embalagens também de alumínio, tá? Aí agora a gente vai para a coleta seletiva. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar várias lixeiras coloridas, ou até mesmo na escola. Pode ser que algumas escolas tenham. Se não tem, vou deixar essa dica no final, tá? Então é um mecanismo de recolha dos resíduos. Veja, não é recolha de lixo. Estão percebendo? Usei a palavra resíduo, porque eles podem ser reaproveitados, né, a partir da reciclagem. Então, que são classificados de acordo com sua origem e depositados em lixeiras indicadas por cores, tá? Podem ser resíduos orgânicos, ou seja, alimentos, né, ou materiais recicláveis como papel, plástico, vidro, dentre outros. Aí foca aqui agora nessa imagem, né? Então a gente tem a lixeira azul que vai coletar papéis, né? Jornais, revistas, caixas, embalagem de papelão, papel de fax, papel sulfite. Então tudo que é tipo de papel a gente vai colocar na lixeira azul. Qual é o papel que não se recicla? Então,
Papel, alguns tipos de papéis não se reciclam, né, gente? Então, papel carbono, metalizado, sanitário, celofane, plastificado, fita crepe, livros, né? Livros não podem ser reciclados, livros devem ser lidos, devem ser repassados. Plástico, na lixeira vermelha vai ser para a gente coletar plástico. O que é que pode ser? Que exemplos, né? Garrafas PET, embalagens de plásticos e sacos. O que é que não se recicla, gente? Cabos de panela, tomadas e adesivos e acrílico, tá? Não se recicla. Então, a gente não coloca nessa lixeira. Metal. Então, a gente vai recolher metal na lixeira na cor amarela, tá? Latas de alumínio e de metal, tipo conserva, tampas de garrafa, que seja de metal, tá, gente? Materiais de aço em geral, clipes e grampos. A lixeira verde, a gente vai depositar ou coletar o vidro, copos de vidros, garrafas, potes, frascos de medicamentos, de perfumes, de desinfetantes, todos os materiais que forem de vidro. Não se recicla, não se coloca nessa lixeira verde espelhos, nem tubos de TV, nem louças e óculos, tá? Então, aqui, né, eu trago outras cores, a gente já viu azul, verde, vermelho e amarelo, mas na lixeira da cor marrom, podem ser colocados resíduos orgânicos, ou seja, os alimentos. Na lixeira na cor preta, madeiras. Na lixeira na cor cinza, materiais que não são reciclados. Na lixeira na cor branca, lixos hospitalares. Na laranja, resíduos que apresentam riscos e no roxo, resíduos radioativos, tá? E aí os principais benefícios da coleta seletiva. A coleta seletiva ela vai promover a consciência ambiental aos cidadãos, né? O cuidado com o meio ambiente. Então evita a contaminação do solo e da água, porque a gente está colocando o lixo ali, a gente tem a certeza que vai para o lugar certo. Evita o desperdício de recursos naturais não renováveis. Promove a reciclagem, né, o aproveitamento de materiais, melhora a economia, porque vai diminuir os custos, né, de produção e a geração também de empregos. E alivia e prolonga a vida útil dos aterros sanitários. Aí eu trago para vocês algumas dicas, né, que as escolas podem adotar, as nossas escolas. Aí fica a dica para os estudantes levarem como ideia para as professoras e as professoras que estão assistindo também, as gestoras, né? Instalar lixeiras de coleta seletiva, aí a gente viu na outra aula que até como sugestão do livro, essas lixeiras elas podem ser feitas inclusive com materiais recicláveis, né? Criar hortas comunitárias, né? Horta suspensa, né? De acordo com a realidade de cada escola, obviamente, são sugestões, dicas, né? Reutilizar, troca de livros, gente. Livro não se joga fora, tá? A gente troca, a gente doa, né? Depois que a gente lê. Incentivar a reciclagem e o aproveitamento dos materiais e evitar o desperdício de água, principalmente agora, né? As escolas estão se preparando para retornar, né, as aulas presenciais e a gente precisa saber utilizar bem a água, que a gente vai utilizar bastante, né, para estar sempre com as mãos limpas, sempre mantendo a higienização. Então, cuidado, tá certo? E aí eu deixo para vocês algumas questões para vocês responderem e mandarem para as professoras de vocês a respeito da nossa aula de hoje, para vocês retomarem, tá? Então, de onde vem e quem produz o lixo? Do que a população precisa saber para se conscientizar quanto ao que fazer com o lixo, o que são e qual a importância dos 3 R's, o que é a coleta seletiva e como ela é feita, que ações sua escola pode realizar em favor da diminuição da produção de lixo e do desperdício de resíduos. Então, gente,
Por hoje é só. Até a próxima aula. Continue se cuidando e fiquem bem, tá certo? Tchau, tchau.